Oi, gente, eu sou o Célio Oliveira, seu anfitrião, e este é o canal Cici Oliveira. A proposta deste canal é trazer até você conhecimento, principalmente na área que tange a inteligência artificial, o que está em vogas nos nossos dias. Mas isso não nos impedirá de trazer outros assuntos, notícias ou assuntos variados e coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E como eu havia prometido no primeiro vídeo, eu estaria trazendo neste vídeo assuntos sobre a explosão de vida, guerra em Israel e apostasia, o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Mas, para ficar melhor, para não tomar muito espaço, muito tempo, eu vou fazer em 3 vídeos. Sendo este, vou falar sobre a explosão de vida. E se você gosta de assuntos assim, continue conosco e estaremos logo após a vinheta. Muito bem, estamos de volta para falar sobre a explosão de vida. E mais uma vez eu quero pedir o seu compartilhamento, quero pedir para você escrever e dê o seu like para que o YouTube possa reconhecer e enviar para você as notificações. Muito bem, a explosão de vida. O que é? O que aconteceu? Para falarmos sobre isso, temos que voltar um pouco no passado. E este pouco no passado será há milhões de anos atrás. E nós vamos falar de uma época que compreende de 550 ou 540 a 480 milhões de anos atrás. É o período chamado de período ou era cambriana, e ele está dentro do Paleozoico. E este período é um período em que a vida surgiu como que de repente. Não existia nada e de repente seres multicelulares e unicelulares apareceram sobre as águas. E quero lembrar que neste período a Terra era dividida entre água e terra. Ou seja, existia uma massa de terra e um corpo de água. E não é como hoje que tem os continentes divididos. Este período era chamado de Pangeia, vem da palavra grega, Pangeia. Eu quero que você saiba que neste período, nessa época, a vida, como eu havia dito, surgiu de repente. Mas este de repente, ele compreende milhões e milhões de anos. Mas falando em eras geológicas, era como se fosse segundos que passaram. Um tempo muito rápido para hoje, para discutirmos hoje. Imagine você viver um milhão de anos. É muito tempo. Mas nessa época era totalmente atmosfera, tudo era diferente. E um segundo pode ser traduzido hoje como milhões e milhões de anos. Então nessa época surgiram seres que alguns deles nós temos hoje, como por exemplo as borboletas, as aranhas, os camarões, tudo surgiu. Tudo começou nessa época. Há seres que não subsistiram, não passaram para frente, mas para falarmos quais são hoje, mas os seus antepassados ficaram neste período, ou surgiram neste período. E eu não vou discutir falando sobre todos os períodos que surgiram, que nessa época do Paleozoico foram 6 períodos, mas eu vou falar somente do Cambriano, porque nele surgiu essa vida. E por que eu estou falando deste período? É porque neste período nós podemos fazer uma ligação do passado com o presente. E o nosso intento aqui é de voltar ao passado, é de ver o que aconteceu no passado para fazermos uma aplicação hoje no futuro, em que estamos vivendo uma época semelhante, uma época em que
tudo surgiu de uma hora para outra. Quando eu digo que tudo surgiu, eu quero dizer eu quero falar sobre a inteligência artificial, o que você não sabia antes e agora, de repente, de uma hora para outra, você ouviu falar. Por exemplo, você, até poucos meses atrás, você não sabia nem mesmo o que era inteligência artificial, ou IA, como muitos estão falando no português. Mas você ouvia falar, sabia que existia o robô, a internet, você sabia sobre o telefone, o celular e aparelhos domésticos, mas de repente você ouviu falar sobre ChatGPT. Foi como se fosse uma explosão daí para frente, a partir de que iniciou um debate filosófico sobre o assunto. E isso tudo começou porque homens que trabalham no ramo da cibernética e no Vale do Silicone, eles trouxeram isso à tona. Ou seja, Elon Musk começou falando sobre isso, começou falando e trazendo uma carta que foi assinada por mais de 1.500 de pessoas do mesmo ramo, sites como gerentes, CEOs e muito mais. E eles vêm chamando a atenção e pedindo para que governos legislassem sobre o assunto e pediu uma moratória para que todos parassem por um período mais ou menos de 6 meses para que implementasse regras sobre o uso da inteligência artificial, porque eles consideram ou pensam que essa inteligência artificial poderá trazer males para a humanidade, ou poderá até mesmo acarretar na extinção dos seres humanos, a extinção do trabalho, e muitas coisas poderão ser afetadas. E nós estamos aqui entrando neste debate para discutirmos também outros pontos religiosos, proféticos a respeito da inteligência artificial. E para falar sobre tudo isso, eu terei que voltar ao passado, a culturas perdidas. Acredito que você já ouviu falar sobre a Atlântica e as culturas dos maias e várias outras culturas e culturas que passaram, que você ouviu falar, e que contribuíram muito para a humanidade, tal como a grega, a egípcia e até mesmo a indiana. E essas culturas, em um tempo elas foram muito fortes, mas elas passaram, mas deixou o seu legado. E outras culturas perdidas, como os sumérios, os acardianos, você talvez ouviu falar há pouco tempo atrás, começou escavações e os arqueólogos encontraram muitas coisas a respeito dessas culturas e nós podemos discutir sobre elas hoje. São culturas que passaram, e até mesmo a cultura egípcia com as suas pirâmides, que traz muito à nossa mente e fascinam muitas pessoas, e muitos até discutem da tecnologia que eles poderiam ter usado naquela época, tanto para a construção, as grandes pirâmides. Nós temos o Egito das pirâmides, os sumérios nós temos os zigurates e assim por diante. E essas construções imensas, se discute como é que foram feitas. Ninguém praticamente entende como pedras enormes foram colocadas para fazer construções enormes. E nós estaremos tentando desvendar um pouco deste mistério. E por isso teremos que ir ao passado. E talvez você acredite ou não, mas tem muita coisa a ver com o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, com a inteligência artificial. Por isso, vamos também trazer até vocês o que disseram homens no passado, tais como Enoque, e traremos livros apócrifos
como este que eu estou citando, Enoque, Jubileu, o Livro dos Gigantes e outros mais. Falaremos de culturas como as culturas astecas, maias, no nosso continente. Falaremos do dilúvio, o que aconteceu antes e muito mais. Por isso quero pedir a sua contribuição e compartilhar, escrever e dar o seu like. E estaremos de volta em outros vídeos falando sobre outros assuntos e falaremos sobre a Bíblia, sobre o que aconteceu, e espero que você goste e recomende o nosso vídeo. Para o momento é somente isto que quero, e o nosso próximo vídeo estaremos falando sobre outros assuntos. Nosso próximo vídeo, dando continuidade, falaremos também sobre a guerra de Israel, porque tem a ver com a inteligência artificial, o que está sendo usado por eles para encontrar vítimas ou encontrar as pessoas que foram sequestradas. E o que isso poderá acarretar no futuro, porque o que nós vemos sendo feito hoje poderá ser usado amanhã, aperfeiçoado e mostrar para você como está o nosso mundo, porque a explosão existiu no passado, que trouxe vidas que até então não era conhecida, não existia nenhuma forma de vida. E hoje nós temos todas as formas de vida, inclusive a artificial, que muitos hoje se considera que seja vida, ainda que uma vida diferente, sem sentimento, sem nada. Nós discutiremos todas essas coisas e pedimos que comente para que possamos conversar, eu e você, possamos falar, você com seus comentários e nós aqui. E assim, na medida do possível, trarei outras pessoas para falar sobre o assunto, pessoas entendidas neste assunto, pessoas que tenham conhecimento mais elevado, e falarei também sobre vidas extraterrestres, o que você pensa. São assuntos que para muitos são polêmicos, mas são necessários. Então eu peço a sua contribuição e no mais, nos espere no próximo vídeo. Muito obrigado.